Imagine que você está jogando tranquilamente o seu Roblox, e do nada, o céu começa a escurecer. Barulhos misteriosos começam a soar pelo mapa, e uma criatura estranha aparece na sua frente. Ela não te ataca e também nem te segue, só faz uma única pergunta. Você consegue ouvir o assobio? E é exatamente a partir daí que as coisas começarão a sair do controle. Nos últimos anos, o Analog Horror bizarro ganhou fama nos Estados Unidos. The whistle occurrence is not a player or admin in Roblox's servers. It's something far stranger, a phenomenon reported since 2009. It cannot be banned. It cannot be muted. Every appearance follows the same sequence. A question. Do you hear the whistle? Mas, afinal, o que é esse assobio? É isso que a gente vai investigar hoje. Então já deixa o like, porque nesse vídeo eu vou te mostrar cada detalhe desse mistério. Você mesmo vai tirar a conclusão se tudo isso é só uma creepypasta, ou se tem algo muito mais perturbador por trás. O primeiro episódio, intitulado Roblox Whistle Occurrence, nos apresenta um jogador chamado Ellen Martin 39. Na verdade, jogadora. De início, ela aparenta estar dentro de um mapa de tiro. Tudo parece normal. Ela fica ali jogando por um certo tempo, acerta e principalmente erra, pois a sua mira é péssima. Além do seu PC que é uma bosta e chega a um ponto que seu jogo trava e ela acaba morrendo. Só que é aí que as coisas começam a ficar estranhas. O seu jogo torna-se completamente distorcido. O cenário, que antes era claro e bem iluminado por conta do céu aberto, lentamente começa a ficar escuro. Esse assobio e sons estranhos começam a ser ouvidos. A visão de seu jogo distorcida e imperceptível, até que, de repente, a lista de jogadores desaparece por completo. No topo da lista de players surge uma única palavra, que eu não sei como pronunciar, mas a sua escrita em hebraico significa flowers, ou flores. Logo em seguida, uma figura totalmente distorcida e sombria aparece diante de Ellen, e ele faz uma pergunta bem estranha. Você consegue ouvir o assobio? Antes que Ellen consiga reagir ou responder, ele simplesmente desaparece. Em seguida, vemos a jogadora andando pelo mapa e pelas áreas próximas, provavelmente tentando encontrar novamente aquela figura misteriosa em busca de respostas. E agora, mesmo estando sozinha dentro do servidor, ela começa a ouvir sons de tiro que ecoam ao fundo, como se a partida ainda tivesse acontecendo, mas ela em outra dimensão. Conforme ela continua a andar, o ambiente vai ficando mais escuro, mais pesado, e então, de repente, o seu jogo trava novamente e tudo corta para uma tela preta, com isso ocorrendo no final. E assim termina o primeiro vídeo. Nesse primeiro e único episódio surgem inúmeras perguntas. Quem ou o que é Flowers? Por que logo Ellen Martin foi escolhida? E se na verdade todos estivessem passando por esse momento na hora? E o que significa a frase, você consegue ouvir o assobio? Na descrição do vídeo podemos ver um relato sobre essa experiência da jogadora. Então, eu relatei que havia um jogador que continuou aparecendo nos meus jogos ontem. Eu comecei a gravar todas as minhas jogatinas depois de relatar. Ele nunca mais havia voltado depois dessas gravações, mas eventualmente por algum motivo ele voltou. Eu não sei se isso é do próprio jogo ou se o Roblox no meu dispositivo foi hackeado pra isso tá acontecendo. Essa coisa provavelmente não estava feliz naquela época. Será que o próximo episódio vai nos dar uma resposta pra tudo isso? Fica comigo pra gente saber, que eu te garanto que você ainda vai ficar mais surpreso daqui pra frente. O segundo episódio da série se chama Whistle Roblox, e ao que tudo indica funciona como os primeiros acontecimentos da história. A grande diferença aqui é que a história se passa na old era do Roblox, lá por volta de 2010. Inclusive, saudades da época de 2016. Quem jogou uma City na época do Prime vai escrever aqui nos comentários, eu sou Odiera. Que saudades. Logo no início, somos apresentados a duas pessoas, VBLeaf e MTG 1531. O VBLeaf eu nem preciso dizer que é uma referência direta ao criador da série, Vibinleaf. E o MTG, que é o seu amigo que estava acompanhando ali na jogatina. Os dois estão em um dos jogos mais icônicos da época, Doge The Teapots of Doom. Esse é um dos jogos
jogos mais nostálgicos e zoeiros da época. Alguns segundos do episódio passam. Assistimos os dois jogando e se atrapalhando no caminho pra caramba. Os bichos ruins dos infernos para passar de um mapa. Até que finalmente Vaimilif consegue chegar ao final e garantir a sua majestosa vitória. Ele comemora como qualquer outra pessoa, ganhando algum jogo ou um campeonato. Mas de repente, algo estranho acontece. Uma esfera amarela surge logo atrás dele, sem nenhum aviso ou que aparentasse ser do jogo. E logo após, essa esfera começa a se dissociar absurdamente. O áudio estoura. O visual do vídeo se torna completamente bizarro. E por um segundo vemos a figura escura aumentando de tamanho nesse fundo do céu azul. Só que aqui aparece algo mais interessante. Lembra que eu falei no começo para tapar os seus ouvidos quando ouvissem um assobio ou chamado? Aqui o próprio episódio, como se fosse uma reportagem, um canal de TV, avisa para os jogadores que somos nós, de cobrirmos os nossos tampões de ouvidos. Além disso, alguns noobs do Roblox começam a deslizar para o lado, como se estivessem sendo puxados por algum tipo de força sobrenatural ou que estivesse representando a gente. Eu nem preciso comentar sobre esse negócio de carne no fundo, né? O vídeo corta novamente para uma tela preta. Quando a imagem retorna, Vaimilif está sozinho em um vazio vermelho, sustentado por um chão bem largo. Ele olha ao redor, confuso, tentando entender o que está acontecendo e onde está. De repente, ao se virar, ele vê novamente a figura de Flowers, mas dessa vez não é o mesmo Flowers de antes. O seu corpo é totalmente contorcido e desfigurado do que o anterior. Largo como se fosse um bicho de posto de gasolina. Foi mal, não podia perder essa piada. E bem assustador pra falar a real. E mais uma vez ouvimos a pergunta que começa a se tornar um pesadelo. Você consegue ouvir o assobio? Porém, antes que a gente possa entender o que tá acontecendo, algo interessante aparece. Um documento que relata a existência do Whistles. Relatos recentes indicam que diversos jogadores apresentaram convulsões após ouvirem o assobio. Os sintomas incluem desmaios, espasmos musculares e risco de ferimentos graves. Embora a existência do assobio ainda não tenha sido confirmada, o impacto sobre jogadores mais jovens é inegável. Administradores e especialistas estão investigando o fenômeno, mas nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Logo após, o vídeo corta para o momento em que Vaimilif ganha o jogo, e assim termina o episódio. E mesmo com apenas 2 minutos, a gente consegue perceber pontos interessantes. Primeiro, os ou as flores existem há muito mais tempo do que imaginávamos. O tal assobio pode causar danos irreparáveis nos jogadores, não só no jogo como também na vida real. E talvez o mais importante, os administradores do Roblox sabem da existência dessas flores. Se o segundo episódio já trouxe esses pontos, eu tenho certeza que o terceiro vídeo é onde tudo começa a sair completamente do controle. Logo no início, conhecemos 3 novos personagens. Glob 921, que é o protagonista e que grava a jogatina do episódio. Shrek 360, que é considerado o jogador mais experiente do grupo. E o Colin Martinez 10, que é um amigo próximo de Glob e que interage bastante com ele durante todo o vídeo. A gravação começa com um clima bem leve. O Glob se apresenta ao público que está assistindo e diz que vai tentar passar por um hobby com seus amigos. A maior parte do vídeo parece normal. Na verdade, é normal. Eles finalmente estão jogando como qualquer garoto jogaria Roblox. O grupo ri, troca piadas, zoa uns com os outros e principalmente quando um deles acaba caindo do hobby. Um tempo passa, cortes no vídeo acontecem e vemos Glob e Colin esperando ao longe Shrek passar de uma fase. Eles ficam parados por alguns segundos e de repente Shrek quita do servidor, possivelmente por conta de sua internet. Confusos, Glob e Colin começam a conversar. Onde Shrek foi? Não sei, eu acho que ele saiu do jogo. Ambos ficam surpresos pelo sumiço repentino e decidem continuar sozinhos o hobby. O Glob diz que não sabe porque seu amigo não tá lá e que iria sair e voltar mais tarde. Um tempo passa e de repente Shrek entra no servidor novamente. Ah, ele voltou. Bem-vindo de volta, cara. Ei, cara, o que aconteceu? A gente tava gravando. Por um momento, tudo parecia normal. Só que alguma coisa aqui tá bem errada. O Shrek, ele não responde. Ele fica parado sem dar um sinal de vida. O Glob decide verificar mais de perto a situação. E é aí que... Amigo, é você? Sim, sou eu. Você tá bem, cara? Eu te
te amo, amigo. O jogo de Globe e Colin crasham por um momento. Eles voltam ao servidor e começam a suspeitar de seu amigo. Nesse mesmo instante, Globe tira uma conclusão, que não é certeira, mas muito suspeita. Esse não é o Shrek. Logo depois, Shrek responde ele dizendo: Amigo, como eu jogo esse jogo? Amigos, como eu jogo esse jogo? Essa atitude deixa Globe e Colin em choque. Shrek era o jogador mais experiente do grupo, mas agora agia como se não soubesse jogar. E pra confirmar, ele faz uma pergunta bem boba logo depois. Você é mesmo nosso amigo? Assim que essas palavras são ditas, isso aqui acontece. A flor começa a se manifestar no avatar de Shrek, distorcendo completamente o seu corpo e todo o jogo. A tela congela e no canto superior direito surge uma palavra em hebraico, a mesma que vimos no primeiro episódio, que é quando essas flores aparecem. Logo em seguida, a gravação termina. Quando eles voltam ao servidor, já não parecem estar mais no mesmo mapa jogando. Agora estão em outro totalmente diferente. Globe e Colin encontram o verdadeiro Shrek, que parece tão confuso quanto os dois. Cara, você viu, certo? As gravações que eu te mandei. Eu vi sim essas gravações, cara. Foi insano. Eu realmente não consigo acreditar no que tá acontecendo. Ele explica que no momento em que deslogou do servidor pela primeira vez, foi porque havia sido desconectado misteriosamente de sua conta e que não conseguia logar de volta naquele momento. Isso confirma, sem sombra de dúvidas, que o Shrek que reapareceu não era ele. Assustado, Colin sugere reportar um incidente para os administradores do Roblox, mas o Globe tem outra ideia. A gente provavelmente não deveria fazer isso. Peraí, eu tenho uma ideia. Uma ideia bilionária. E se a gente postasse isso no YouTube? Ah, Globe, seu safadinho, não perde uma oportunidade de fazer uma graninha extra, né? O garoto não tá levando praticamente nada a sério. Literalmente o monstro apareceu na frente dele e ele ainda quer ganhar a grana por cima. Mas tudo bem, né? Cada um. Depois disso, o Colin, obviamente, ele vai hesitar, ainda com medo do que poderia acontecer de novo. E se essa coisa aparecer de novo? Mas o Globe responde ele de volta. Se voltar, mais visualizações, bebê! O episódio termina aqui e finalmente aprendemos um padrão importante. Toda vez que as flores se manifestam, algo terrível acontece logo depois. Isso é óbvio desde o primeiro episódio. Só que nesse aqui a gente sai cheio de dúvidas. Primeiro, as flores elas conseguem invadir as contas dos jogadores. E segundo e último, ela pode criar clones de pessoas e se passar por eles ou ela sem que ninguém perceba. E se você achou isso perturbador, o quarto episódio vai ainda mais longe. E pra mim esse é o mais bizarro de todos. O quarto episódio se chama Transmissão ao Vivo da Tragédia Ocorrida pelo Assobio. Os primeiros 2 minutos do episódio é de um jogador chamado Torchwood YouTube. Ele é um streamer que estava reclamando que havia sido banido temporariamente de sua conta por conta de toxicidade. Realmente o Roblox ele engana bastante com aquele sistema ruim de identificação de quebra de regra. Ele menciona sobre as grandes quantidades de Robux que havia gasto dentro da plataforma e que não queria perder sua conta de novo. Mas depois de algum tempo ele simplesmente para por algum motivo. E esse motivo estava logo atrás dele. Um NPC misterioso aparece repentinamente em cima de alguns blocos de terra. O jogador decide subir pra ver o que era. Chegando lá, ele chama o NPC de muito feio, começando a zoar ele por conta de sua skin bem mal feita. Quando Torch resolve clicar na caixinha de pergunta em cima do NPC, ele inicia um diálogo com ele. Escute. Ouvidos tampados. Depois disso, o jogador só acha que é alguma brincadeira ou zoação feita pelo dono do jogo e acaba jogando o NPC ladeira abaixo. Mal sabia ele que essa seria a pior escolha feita. Ele começa a descer os blocos de terra e por um momento, o seu jogo começa a se distorcer que nem os outros vídeos da série. A tela fica preta e reaparece em um cenário totalmente bizarro. As cores do mundo e de todo o jogo estão invertidas. Toshi, assustado, começa a se perguntar o que estava acontecendo e o que era aquilo. Continua pensando que é algum tipo de trollagem e novamente o jogo trava. I have never... Oh, Jesus! Torch aparece depois desse evento em um novo lugar do mapa, cheio de NPCs estranhos com caixinhas de respostas e perguntas. Obviamente, com curiosidade, ele começa a clicar nessas caixinhas em busca de respostas, mas todas elas são muito confusas, como se fossem códigos descartados ou algo do tipo. Andando por mais um tempo, ele se depara com um NPC em específico, respondendo pergunta por pergunta com 0. Por enquanto, a gente ainda não sabe o que significa esse número. A primeira resposta não lhe oferece dados o suficiente para saber de alguma coisa.
coisa. Já a segunda resposta é bem interessante. Roblox Security Dev 00 Flowers. Flowers. Pois é, esse jogador não tá sozinho. Ele clica para responder a pergunta novamente. Flowers foi lançado com sucesso. E depois disso, só coisa assustadora acontece. Why can I not move? I can't move. I can't move. What is happening? I can't move. I can't move. Novamente o jogador volta à tela do mapa, só que com as cores mais invertidas ainda. E então, o que eu temia finalmente aconteceu. I can't. I can't. What is that? I need to talk about roles. I can't. 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 Depois dessa cena aterrorizante, uma pessoa de fundo revela o nome desse youtuber, Kevin, que estava se perguntando por que ele estava gritando tanto. Ela chega no quarto do garoto e percebe uma única coisa. Oh God! Oh, something's wrong with Kevin! He's not moving, he's shaking! He's not getting up! I'm scared, Mom! You need to call an ambulance! Something's wrong with Kevin! Kevin já não estava mais respondendo a nenhum chamado. Estava tremendo, paralisado no chão. E assim acaba esse episódio. Pois é, lembra que eu falei que isso aqui seria o mais bizarro da série? E agora a gente cria algumas teorias. Esse mundo paralelo, distorcido, parece ser um lugar usado para aprender ou testar jogadores que desafiaram a entidade. O NPC que responde sempre com 0 pode indicar reinicio, vazio ou exclusão. Talvez 0 represente o destino dos jogadores capturados. Redução a nada. Também pode simbolizar que o Toshi foi o primeiro de uma lista, o número 0 de uma experiência chamada Flowers. Mas eu acredito que poderia ser descartado essa parte, já que Flowers é o possível nome dessas entidades. E por último, não menos importante, a gente tem o 5º episódio não canônico da série. Significa que ele não tem uma relação direta com a história original. Diferente dos outros episódios, ele não é apresentado como uma simples gameplay, mas sim como uma narrativa em formato de vídeo narrado por IA. Inclusive os mais raízes aqui do canal vão lembrar do primeiro vídeo feito por IA. Que época boa. Resumindo o vídeo, basicamente ele só fala o que a gente já sabia desde o início, que as flores são perigosas e usam algum tipo de hack para conseguir invadir o servidor dos jogadores e, além disso, conseguir se conectar de alguma maneira no mundo real. Apenas assistir ou entrar em contato com conteúdo relacionado ao assobio já pode te colocar em risco gigantesco. Mas o que mais me deixou intrigado nessa história foi aquele único e pequeno documento que a gente viu por um segundo. Lembram dele? Aquele documento que confirma que os administradores do Roblox sabem da existência de Flowers, mas por alguma razão escolheram não divulgar publicamente. E isso levanta uma questão importante. O que o Roblox está escondendo da gente? Infelizmente, essa é uma das questões tipo a Área 51. A gente nunca vai saber de fato o que realmente está acontecendo. Só teorias e teorias. E a maioria, para falar a verdade, são falhas. Quem ou o que é Flowers? Quantas vítimas já foram afetadas? Martin e Kevin, pelo que eu lembre, foram os últimos. Ou será que existem mais outros casos que foram ocultados? O documento, ele prova que a plataforma tem conhecimento sobre o fenômeno, mas prefere manter tudo em segredo. Isso significa que Flowers pode estar ativo ainda. Mas tome cuidado, se você ouvir o assobio, corra o mais rápido possível. Não dê tempo para que aconteça algo com mais